Oi, gente. Vamos dar início à quarta semana aqui do módulo 1. Vamos fechar esse módulo. E nessa semana a gente vai entrar mais no detalhe no uso, com relação ao uso da memória compartilhada, com o intuito de permitir a comunicação entre as threads e, consequentemente, a gerência das suas ações, né? Então, até agora a gente já fez uso da memória compartilhada, já falamos sobre isso, mas especificamente para passar os dados de entrada, né? Então, as estruturas de dados de entrada que todas as threads acessavam, em alguns casos a estrutura de dados de saída, né? A gente já usou o escopo global, mas agora a gente vai um pouco além e vai usar a memória compartilhada criando uma variável ou mais variáveis, especificamente com a finalidade de gerência, né? Fora do escopo do universo de variáveis com valores de entrada ou de saída, especificamente do nosso programa. E aí a gente já vai introduzir, né, um primeiro desafio que a gente tem no uso dessa memória compartilhada, que já chegamos a comentar, que é a questão do acesso simultâneo a essas variáveis por diferentes fluxos de entrada. Então, a gente vai hoje exatamente entrar no detalhe da problemática que isso pode gerar e vamos já introduzir um primeiro mecanismo para lidar com isso, que são os locks, né, para fazer o que a gente chama de sincronização por exclusão mútua. Então, para introduzir aqui essa ideia, eu trouxe um outro problema, tá? Que é o seguinte: eu tenho um vetor de números inteiros e eu quero identificar quais são primos. Tá? Para isso, eu tenho uma função chamada e'primo, que é essa função que está aqui em destaque abaixo. Não é a função mais otimizada para fazer isso, mas para a gente aqui ela tem características que são interessantes para serem exploradas, né? Um pouco diferente do que a gente viu anteriormente. Então, a primeira pergunta que está aqui embaixo, como é que a gente poderia dividir essa tarefa entre várias threads, né? Que estratégia a gente vai usar de agrupamento dos dados de entrada para construir a nossa versão concorrente, tá? Como eu tenho um vetor de entrada, eu tenho que processar cada um desses elementos. O processamento que eu vou fazer sobre cada um deles é independente, porque eu vou aplicar a função e'primo sobre cada valor. Então, não depende do resultado do valor para começar o seguinte. É, e, e é para todos eles, para todos os elementos, eu tenho o mesmo processamento. Então, até aqui a gente tem uma situação bem parecida com todos os problemas que a gente viu anteriormente. E aí, uma primeira solução seria exatamente seguir nessa linha do que a gente já viu. Eu estou chamando aqui de uma solução 1, de divisão estática das threads, ou divisão estática das tarefas, né, das tarefas entre as threads, no sentido de que eu determino a priori o que cada thread vai fazer. Então, nas estratégias, poderia usar qualquer uma das estratégias que a gente já usou, pegar um bloco de dados e atribuir para cada thread, um bloco contínuo, ou fazer esse caminhamento com alternância entre as threads, que foi essa versão que eu coloquei aqui. Então, a gente tem o vetor de entrada que está no escopo global, como a gente já tinha feito, né, no caso da matriz, por exemplo. E aí a função que todas as threads executam é essa, todas executam a mesma função, e eu distingo qual parte do dado cada thread vai processar a partir do argumento que eu passei, que eu chamo de identificador da thread. Então, aquela mesma situação que a gente já viu, tem uma variável local que vai fazer essa contabilização de quantos primos aquela thread vai encontrar, uma variável auxiliar aqui para passar o retorno aqui para o pthread exit, tá? A parte central é exatamente esse pedaço do loop total que é feito pela thread, aqui na condição de que eu começo na posição com o identificador da thread, caminho até o final do vetor, mas faço saltos correspondentes ao número de threads. Então, eu consigo dividir a tarefa igualmente entre as threads do ponto de vista da quantidade de elementos que cada thread vai processar, como a gente tinha feito antes, né? E aí, ao final, quer dizer, como eu estou computando um valor aqui, variável local, esse valor é passado para o retorno e a main é que faz a conta no final. Então, aqui em termos de memória compartilhada, a gente está usando apenas para o vetor de entrada, como já tínhamos feito. Tá? A pergunta que eu coloco aqui embaixo é que se essa solução garante balanceamento de carga, nesse caso. Né? Por que faço essa pergunta? Se a gente olhar sobre o aspecto de eu estar dividindo a quantidade de elementos que eu tenho para processar entre as threads, a gente está fazendo balanceamento, como fizemos na multiplicação de matrizes,
na soma dos elementos de um vetor, né? Porém, esse código, se a gente olhar para o código em si, que é a função é primo, que é a parte central, que é o que cada thread, né, que é a função que cada thread vai aplicar sobre cada elemento, a gente vai reparar que a demanda de processamento dessa função, ou o tempo que eu vou despender para executá-la e chegar a um retorno, a um resultado, vai variar de acordo com o meu parâmetro de entrada, né? Bom, eu estou assumindo que são números inteiros positivos, então essa situação quase não vou ter, né? O primeiro if. O segundo if também eu vou ter não, né, uma situação bem particular, mas o terceiro e o restante do código é a parte que normalmente, na maior parte dos casos, eu vou cair, né? E o que acontece aqui? Bom, a gente sabe que se um número é par, ele não é primo, porque ele é divisível, né? Ele tem mais de um divisor, né? Além dele e de um. Então, num universo se eu pensar numa sequência de números inteiros positivos, se eu pensar que a minha entrada, considerando a possibilidade, né, da minha entrada ser uma entrada de números consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, números inteiros consecutivos, assim, nessa ordem, se eu tenho 1000 elementos, metade deles vão ser par, né, serão números pares. Então, vão cair aqui nessa situação. A outra metade vai cair o processamento vai ter que executar esse loop. Nesse loop, o que ele está fazendo? Ele está testando, né, dado um valor, ele vai dividindo esse valor, né, começa por 3, já que ele já fez a divisão por 2, e vai crescendo até a raiz quadrada, né, desse número, para não precisar dividir por todos os números menores do que ele. Se ele encontrar algum divisor, significa que ele não é primo. Se ele encontrar, então só se ele passar por esse for inteiro e não achar nenhum divisor, é que ele sai, termina e aí devolve que o número é primo, tá? Então, aqui, no universo dos meus valores de entrada, eu vou ter valores que vou ter um resultado muito rápido, muito fácil, muito direto. Todos os números pares eu saio por aqui diretamente. E os números ímpares eu vou ter que executar esse for. E a depender, quer dizer, quanto maior o número, eu posso ter uma quantidade de iterações aqui maiores, né? Então, a demanda de processamento que eu vou ter, ela vai variar de um número para o outro. Então, se eu pensar voltando à minha versão aqui, se eu considerar o caso em que eu tenho um vetor de inteiros com números consecutivos e eu divido, e uso, por exemplo, uma versão com 2 threads, usando essa solução que eu fiz aqui, uma thread vai ficar com os números pares e outra thread vai ficar com os números ímpares no meu vetor. E aí eu não tenho a garantia do balanceamento, não porque eu não estou dando a mesma quantidade de números, mas porque o processamento em si varia de um valor para o outro. Então, metade das minhas threads vão conseguir sair nesse if, né, no terceiro if, e outra metade vai ter que executar o for, e aí com uma certa variação de quantas iterações vai precisar fazer, tá? Então, fazendo essa observação, a gente não estaríamos garantindo esse balanceamento de carga com essa abordagem, tá? E aí, fazendo um teste com essa implementação, a gente vê aqui, no caso de 2 threads, em que eu não ganhei absolutamente nada, né? Com uma thread, eu tenho um determinado valor aqui, né, eu comparei aqui o sequencial, a primeira coluna sequencial, peguei uma das execuções sequenciais e depois executei o concorrente com uma thread, 2 threads, 3 threads e 4 threads, usando aquele algoritmo anterior. Então, uma thread ficou um pouquinho pior, né, aqui que o sequencial, mas praticamente equivalente. E com 2 threads eu não ganhei absolutamente nada. E não foi um pico, né? Eu fiz várias execuções e sempre aqui com 2 threads eu não ganho absolutamente nada. E por que acontece isso? Porque com 2 threads, uma delas, como eu falei, está fazendo a parte fácil dos pares e a outra está fazendo a parte que é mais custosa. E aí o tempo que eu vou contar é exatamente o tempo da segunda thread, né? Poderia ter aqui algum ganho, mas um ganho muito pequeno, né?
Já com 3 threads, no caso de 4 threads, é parecido com o de 2 threads, só que como eu tenho 4, eu vou ficar com 2 threads fazendo só números pares e 2 threads fazendo números ímpares. Então aí, na verdade, aqui eu tenho uma situação de estar dividindo por 2, então chego a esse valor aqui que é quase metade. Com 3 threads, eu, em princípio, estaria misturando mais. Em princípio, não, eu misturo mais, né? Como se divide entre as 3 threads vão trabalhar tanto com pares quanto com ímpares. Só que aí, quer dizer, aí essa medida de desempenho tem a ver, aí vai cair nas questões de escalonamento aqui da minha máquina, né? Que eu, em geral, quando trabalho com números ímpares de thread, meu escalonador não é tão eficiente assim, tá? Mas já dá para ver que pelo menos há uma quebra, né, uma divisão aqui das tarefas, digamos, dos números mais pesados, o que eu de fato não tenho, né, com 2 threads na forma como eu resolvi. Tá? Então, isso que eu queria salientar aqui, que nessa implementação dividindo simplesmente os elementos, né, da minha entrada entre as threads, sem levar em conta que o processamento é diferente, quer dizer, a demanda de processamento é diferente. No caso particular de 2 threads, aparece muito bem em que eu não consigo ter ganho, quer dizer, eu fico com uma thread processando os números que são mais fáceis e outra fica com todos os números que são mais difíceis. Então, eu teria que pensar numa estratégia de dividir aqui que, para qualquer número de threads, eu pudesse estar conseguindo fazer esse balanceamento. Tá? E aí, uma abordagem que eu estou chamando de solução 2 é fazer a divisão dinâmica de tarefas, que seria qual a ideia aqui? Ao invés de eu atribuir a priori quais dados de entrada cada thread vai processar, as threads vão pegando, quer dizer, elas pegam o primeiro valor e fazem o cômputo da função, e quando terminam, elas vão pegar o próximo valor que ainda não foi processado. Então, o dinâmico é porque pode ser que a thread 0 pegue o primeiro elemento e depois pegue o quinto. Né? A thread 2 pega o segundo elemento e pega o quarto. Né? A depender da complexidade do tempo que vai tomar a execução, né, da função sobre aquele valor. E aí ela vai estar liberada antes ou não. E aí as threads que vão pegando números mais fáceis, elas vão acabar processando mais números. As threads que pegarem números mais difíceis vão processar menos números, mas a ideia aqui é que nessa abordagem as threads meio que vão caminhando juntas, vão terminar praticamente juntas. Então eu consigo um balanceamento de carga aqui bem melhor do que eu tinha na versão anterior. Tá? Então, essa ideia, assim, como que eu implemento isso aqui? Então, para fazer isso, surge para mim a necessidade de eu criar uma variável global que eu não tinha antes, tá? Cuja finalidade é apenas fazer a gerência para que as threads não peguem o mesmo valor, quer dizer, não faz sentido elas processarem o mesmo valor, quer dizer, só para organizar para que elas sempre peguem o próximo valor que ainda não foi processado. Então, essa variável i global, ela está justamente funcionando como índice, né? Vai substituir o i que eu tinha lá do meu for local por um índice global, no sentido de qual é o próximo índice do meu vetor cujo elemento ainda não foi processado. Tá? Então, não é a variável, o objetivo dela aqui não é retornar a soma total, ou seja, a quantidade total de primos, é gerenciar o loop de cada thread para que cada uma pegue sempre o próximo elemento que ainda não foi processado. Tá? Então, nesse sentido, eu começo aqui a usar a memória compartilhada, estou dando mais poder aqui para a memória compartilhada do que a gente viu até agora. Eu vou estar usando ela realmente como forma de comunicação. As threads vão trabalhar de tal forma coordenada que todos os elementos serão processados, todos serão processados uma única vez e todas as threads vão mais ou menos ter a mesma carga de trabalho, ou seja, vão terminar próximas uma das outras, tá? Sem que uma fique com um conjunto mais pesado de processamento do que outra. Né? Então aparece essa variável global. E aí, como que é feita aqui a conta, né? Então, ao invés de eu usar o índice, passo a não precisar usar o índice da thread. Quando a thread começa a executar, estou contando de novo que todas as threads executam o mesmo código. Quando a thread começa a executar, ela vai pegar o valor atual que está no índice global. Então, esse índice vai começar com 0. A primeira thread que for executar vai pegar o valor atual que é 0, guarda numa variável local e incrementa esse índice global.
Para quê? Para que a próxima thread já enxergue que o próximo elemento, quer dizer, que já pegue o próximo elemento e não o mesmo elemento que essa thread pegou, tá? Feito isso, ela vai, então, ela fez essa primeira inicialização e aí entra aqui num loop, que é justamente um loop que significa que ela vai buscar tarefas, que seja, vai pegar um próximo elemento enquanto não tiverem sido processados todos os elementos do vetor. Né? Então, enquanto esse índice for menor que n, ou seja, enquanto esse índice ainda é um índice válido dentro do meu vetor, ela vai computar, né, vai passar esse elemento da sequência para a função E' e verificar se é primo ou não, né? Incrementar a variável, essa variável total continua sendo uma variável local. E assim que ela termina de fazer isso, ela pede novamente o próximo índice. Então, ela, de novo, vai lá e pega o valor atual do índice global e deixa o índice global incrementado. E vai, então, repetir essa sequência até que não tenha, até que eu chegue a um índice global que todas as threads vão enxergar, que é o índice que já fechou o tamanho do vetor. E aí ela retorna de novo a soma local total que ela contabilizou. Tá? Uma questão importante aqui é que esse código ele está incompleto. A gente vai completá-lo ao longo da nossa apresentação aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque vocês devem reparar que para que essa minha lógica funcione, eu preciso garantir algo aqui importante, é que essa linha, que na verdade são dois comandos, seja executada por inteiro antes que outra thread execute a mesma linha lá na sua função. Por quê? Se duas threads executarem ao mesmo tempo essa linha, as duas pegarão o mesmo valor de variável global. Tá? E aí as duas vão trabalhar sobre o mesmo índice, e aí não vai funcionar a minha lógica. Então, eu tenho uma demanda que não está resolvida aqui ainda, que a gente vai resolver lá no final dessa apresentação, que é como garantir que essa minha condição, que esse meu requisito seja atendido. Que o acesso à minha variável global, que nesse caso é uma variável global que tem uma finalidade específica de garantir, de dar a possibilidade de eu fazer esse tipo de gerência dinâmica da alocação de tarefas, da distribuição de tarefas, esse acesso precisa de uma garantia mínima de exclusividade. Né? Uma garantia mínima de cada thread vai fazer acesso a essa variável, seja para leitura, seja para escrita, com a exclusividade que eu preciso para garantir que não haja repetição e que todos os números sejam processados. Tá? Então, guardem isso aí, a gente vai voltar a essa linha depois. Mas se eu assumir que isso vai estar sendo garantido, o restante da lógica está correto no sentido de implementar essa noção de atribuição dinâmica de tarefas. Aqui a gente já está começando a ver um padrão de programação concorrente chamado, que a gente pode chamar de bolsa de tarefas, né? O que é também que alguém comentou na aula anterior, né? Que é um pool de trabalhadores, né? De operários aqui, que é justamente eu vou ter um conjunto de threads, eu tenho um conjunto que são as minhas tarefas, quer dizer, eu tenho a minha tarefa central, que tenho subtarefas, e esses meus trabalhadores, eles vão sempre buscar a próxima tarefa até que não haja mais tarefa. Ou eu tenho uma bolsa de tarefas com várias tarefas, subtarefas, e as threads vão lá nessa bolsa pegar sempre a próxima tarefa até que se esgote e não tenha mais tarefa para processar. Quer dizer, isso já mostra para a gente um padrão que se aplica em diversas situações. Quer dizer, todo universo de problemas que tem uma característica similar a esse, que aqui é um problema, de novo, um problema bem simples, bem trivial, mas que traz para a gente essa característica que aparece em outros problemas. De eu ter uma carga de trabalho que, em princípio, é o mesmo, se aplica a um conjunto de dados, mas, em função do dado de entrada, eu tenho uma demanda de processamento distinto. Então, eu vou usar uma estratégia de alocação dinâmica para eu garantir esse balanceamento e ter o melhor retorno em termos de processamento, de tempo de processamento. Tá? Então, antes de avançar e mostrar como que a gente trata isso, que aí a gente entra no assunto principal aqui dessa nossa semana, eu mostro para vocês o resultado dessa alteração. Quer dizer, fazendo essa alteração com os devidos ajustes que a gente vai ver no final, olha o que aconteceu. O meu tempo com duas threads caiu lá para próximo do que eu tinha conseguido com 3 e 4 threads. Ou seja, eu eliminei aquele problema de desbalanceamento que eu tinha. Né? E mesmo tendo
quer dizer, eu tenho uma sobrecarga aqui maior de processamento, porque para cada elemento eu tenho que buscar o valor atual e fazer, quer dizer, eu tenho duas operações aqui, né, de buscar o valor atual e de deixar ele incrementado, que eu não tinha, quer dizer, eu tinha um loop interno apenas, né? E que, na verdade, nessa execução que eu mostro para vocês, também já está embutido o overhead da solução para atender esse requisito de cada uma executar esse trecho sozinha, que ainda não está aparecendo no código. Então, mesmo com a sobrecarga que eu vou ter que embutir, eu consegui chegar ao resultado que está mais próximo do esperado, né? Quase está conseguindo metade aí do tempo que a gente conseguiu com a versão sequencial, tá certo? Então, na sequência, aqui eu vou então começar a tratar com mais detalhe essa questão de como resolver esse tipo de requisito de acesso exclusivo à memória compartilhada, o porquê, né, se a gente não tratar, que tipo de problema a gente pode ter, e vamos falar por fim, do mecanismo de lock. Então, eu vou só dar uma parada aqui para o nosso vídeo não ficar muito grande e volto na sequência no próximo slide.